Seguinte, seja bem-vindo aqui ao meu canal e hoje eu vou falar dos 3 motivos para você ler os clássicos, principalmente de versões mais antigas como essa que eu estou trazendo para você, que é a versão do Contos Fluminenses do Machado de Assis, e é uma versão de 1962 que preservou muito bem as coisas do original de fato, que esse romance aqui foi lançado em torno do final do século XIX. Pois é, muito interessante, muito bacana, e eu vou contar um pouco mais sobre isso, mas antes vai curtindo esse vídeo aqui e compartilhando para quem você mais ama. Porque é o seguinte, vou primeiro contar a história de como é que eu cheguei nesse livro aqui do Machado de Assis, Contos Fluminenses. Eu lembro que uma amiga, quando eu trabalhava, uma colega de trabalho, isso em 2020, na época daquela grande conjuntura que aconteceu, né? Pois é. O que acontece? Ela me deu de presente esse livro aqui do Machado de Assis. Achei interessante a foto aqui toda em chanfre, né? Todo em chanfre em tile e tal, do Machado de Assis e tal. Mas eu não imaginei que fosse uma grande obra. Tanto que eu fui ler ela somente em 2022, pois é, e adorei de paixão, como sempre, né? Porque eu estava naquela minha decisão, né, de ler clássicos, que foi uma das várias bifurcações, das 3 grandes mudanças que me passaram na literatura. Eu vou até deixar um vídeo sobre isso aqui para você entender melhor essa questão e causa. E o que acontece? Depois de ler tantos clássicos e tudo, etc., eu percebi que tem 3 motivos muito interessantes para que você leia os clássicos e principalmente de versões assim, mais antigas. E o primeiro motivo deles é a questão da linguagem. Justamente porque de uns tempos para cá, isso daí de uns 6, 7 anos, talvez um pouco mais que isso, algumas editoras elas vêm lançando modelos de luxo, modelos mais atualizados sobre diversos clássicos, tanto nacionais quanto internacionais. E no parênteses, antes, eu acho que em 2022 eu tinha lido um clássico de uma editora que lançou diversos clássicos nacionais e internacionais. O clássico foi O Processo de Kafka, muito bom, muito interessante, só que aquela coisa, né? Eles não preservaram a linguagem do original, justamente porque, primeiro, não só para colocar essas novas versões, mas também subsequentemente para poder fazer o quê? Alterar a linguagem de acordo com a norma culta da língua portuguesa, que ela vem de uma alteração de 2019, que foi a alteração mais recente, esta de 2009, e subsequentemente para adaptar a linguagem de hoje por conta desse politicamente correto. Então é melhor que a gente possa ler essas versões mais antigas que a gente geralmente encontra em sebos e até mesmo na lojinha do Facebook, Facebook Marketplace, que eu encontro vários desses livros aqui, que a gente possa ler por conta da linguagem. E justamente porque também a gente vai encontrar também verbetes mais antigos, como o voz-me ser, ou como a escrita mais diferenciada da palavra preto, que não se escreve como no tempo atual, se escrevia o E com acento circunflexo. Um negócio muito interessante, muito bacana, e por isso que eu recomendo, através desse primeiro motivo, para que você leia os clássicos de versões mais antigas. E o segundo motivo é a questão de ver de uma maneira mais aproximada os costumes daquela época. Um grande exemplo que eu dou aqui é da obra do mesmo Machado de Assis, do Dom Casmurro, aquela coisa do Bentinho, da Capitu, né? Que Será que Bentinho traiu o Capitu ou o Capitu traiu o Bentinho? não sei, mas eu não quero entrar aqui nesse mérito. O mérito que eu quero entrar aqui é a questão de a forma, nesse caso em específico, como o homem ele abordava a mulher, como ele conquistá-la de uma maneira mais afável, amorosa, com respeito, com cuidado, com carinho e, subsequentemente, outros valores que se juntavam, se mesclavam com o amor. Então, para ver esse costume como é muito interessante e muito bacana, especificamente nesse romance. Então, a gente tem essa preservação de fato da cultura e dos costumes daquela época e assim, de maneira associada,
também adquirir um nível cultural muito êximo, muito preciso, muito qualitativo. E aí, de fato, a gente vai entender do porquê que é importante ler esses clássicos de versões mais antigas. E o terceiro motivo de você ler clássicos de versões mais antigas é a questão da atemporalidade. E o exemplo que eu posso dar aqui é do romance Madame Bovary, que basicamente fala sobre a promiscuidade masculina e feminina. E não diferente dos tempos antigos, hoje tem uma tendência muito maior, infelizmente, de acontecer esses casos, tanto de traições e promiscuidade em geral, falando, tanto masculina quanto feminina, o que retrata de fato o plano de fundo do Madame Bovary. Então, por isso que eu mais uma vez repito para vocês, se vocês puderem comprar esses clássicos de versões mais antigas, tanto em sebos quanto na Facebook Store, até mesmo pessoas anunciando na própria plataforma famosinha, pois é, comprem elas, porque você vai adquirir esses 3 planos de fundo aqui que eu falei para vocês, esses 3 motivos, que vão ser de essencial primordialidade para que vocês desenvolvam cada vez mais a leitura e a cultura de vocês e, subsequentemente, possam tornar vocês uma pessoa melhor, não só para os livros, mas também para a sua própria vida. Tudo bem? Então é isso, já dei meus motivos aqui de você ler esses clássicos de versões mais antigas. E se você gostou do vídeo, curte aí, compartilha com o máximo possível de pessoas e não se esquece de deixar seu comentário aqui embaixo para eu saber quem é você, se você concorda, discorda, o que é que você tem a acrescentar aqui. Fala aí embaixo para a gente poder dialogar um pouco sobre isso. E clica no botão de se inscrever e clica na sineta que toda semana eu estou deixando vídeo aqui no meu canal, tudo bem? Então é isso, até o próximo vídeo.